2. Desenvolvimento da doutrina processual. Análise comparativa dos processos romano, germânico e comum medieval. Evolução da doutrina processual. Revisão científica do direito processual. Autonomia e publicização do direito processual. Unitarismo e dualismo na ciência do processo. Evolução e significação da parêmia. Elaboração de uma teoria geral do processo. Teoria geral do processo e métodos de elaboração. Tendência unificadora do direito processual e suas manifestações doutrinárias e legislativas. Trilogia estrutural do direito processual. Jurisdição, ação e processo. Macrosistema, microsistema, sistema periférico e integração do sistema processual. Análise comparativa dos processos romano, germânico e comum medieval. O direito processual, como ramo autônomo da ciência do direito, é relativamente recente, tendo pouco mais de 100 anos. Mas o que ele tem de recente, o processo, como método de resolução das lides, tem de antigo, embora apenas em Roma tenha alcançado seu mais alto grau de evolução. 2. O processo já era praticado em Roma, segundo ritos que satisfaziam plenamente aos ideais de justiça da época, quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, invadido pelos bárbaros, possuidores de uma cultura ainda primitiva, o que provocou um verdadeiro choque entre duas culturas e dois métodos completamente diferentes de se fazer justiça. De um lado, o processo romano, altamente aprimorado, e de outro, o processo germânico, ainda rudimentar e de fundo místico religioso. Os invasores germânicos, como vencedores, procuraram impor aos romanos vencidos o seu método de resolução dos conflitos, infinitamente inferior ao processo romano, que, contudo, continuou resistindo ao desaparecimento, havendo época em que esses dois tipos de processo chegaram a conviver em Roma, sobretudo pelos esforços da Igreja, preocupada com a manutenção das instituições romanas, mesmo porque o direito por ela aplicado era de fundo romano canônico. Com a criação da Universidade de Bolonha, na Itália, no século XI da era cristã, surgiu a escola dos glosadores e, posteriormente, a escola dos pós-glosadores, que muito se preocuparam com o estudo do direito romano, procurando adaptá-lo às necessidades do seu tempo, fazendo surgir, em consequência desses estudos, um tipo de processo chamado processo comum medieval de fundo romano canônico, mas impregnado de elementos germânicos e de novos institutos espontaneamente formados pelo uso. Chiovenda procedeu a uma análise comparativa entre esses três tipos de processo, romano, germânico e comum medieval, que reproduzo, resumidamente, ressaltando em cada um, o escopo do processo. Segunda, a função do juiz. Terceira, os atos do juiz. Quarta, a função da prova. A coisa julgada. E sexta, a forma do processo. E, quanto ao escopo do processo, consiste o processo romano na atuação da vontade da lei, relativamente a um determinado bem da vida, resinho de se deducta. 3. A vontade da lei, entendida como um preceito comum, comunae praeceptum, é uma entidade superior que impera sobre o pretor, como o pretor impera sobre o povo. O pretor está entre o povo e a lei, sendo ele a vox legis. A finalidade do processo é, então, atuar a lei. No processo germânico, enfraquecida a ideia de Estado e da lei como expressão da sua vontade, o processo se apresenta como um meio de pacificação social, pela pacificação dos litigantes. O processo é direcionado menos a decidir do que a dirimir as contendas, fazendo depender a solução delas, não do convencimento do juiz, mas do resultado de certas experiências, juízos de Deus. O fim do processo é, então, obter a conciliação dos litigantes, inclusive mediante a reparação do dano. O processo comum medieval se apresenta como um modo de resolução de questões, sendo o processo considerado como campo de uma atividade privada, e estudado exclusivamente do ponto de vista do interesse e do direito privado. Somente é possível resolver a questão principal na medida em que o juiz resolve as questões envolvidas pela questão principal. O juiz é competente? Eis aí uma questão que não é a principal. A principal é saber se o réu deve ou não pagar ao autor certa quantia. Tal processo não resulta de nenhuma lei, havendo uma construção da doutrina, ainda incipiente, que se impõe como meio de resolver as controvérsias. Segunda, quanto à função do juiz, no processo romano, o pretor exerce uma função pública, que é a iurisdictio,
poder este decorrente da soberania estatal e indelegável. 4. Cabendo ao pretor tomar conhecimento dos fatos e submetê-los ao crivo da lei. Tal é a função do juiz romano. No processo germânico, jamais se exerceu poder semelhante, pois os negócios judiciais são tratados em assembleias populares. 5. Tendo o juiz a função de coordenar a atuação dos litigantes, proclamando, com a vitória do vencedor, a decisão da causa. A função do juiz consiste em declarar o que há a provar e por que meio. Depois disto, limitar-se o juiz a assistir à experiência probatória e certificar-se mecanicamente do seu resultado. No processo comum medieval, a função do juiz é tomar conhecimento das questões, no que se assemelhava ao romano. Mas esse processo reduz a tarefa do juiz a uma verificação quase aritmética do concurso do número de elementos necessários para formar, no caso concreto, o que se chama verdade legal. A atividade do juiz não é a de avaliar racionalmente a prova. Uma vez obliterada, 6. A natureza jurídica do processo, como campo de exercício de uma função pública, jurisdictil. O processo passa a ser considerado como campo de uma atividade privada e estudado exclusivamente do ponto de vista do interesse e do direito privado. Terceira, quanto aos atos do juiz, o processo romano se resume às interlocutiones e sententiae. Sendo a sentença o ato que, acolhendo ou rejeitando a demanda, põe fim à contestabilidade de um bem da vida, ou em outros termos, um provimento do juiz que resolve sobre o pedido, acolhendo-o. Ou rejeitando-o, definindo a lide, com a atuação da vontade da lei. A sentença é apenas a decisão definitiva, quer dizer, aquela que resolve o mérito da demanda, pois todas as medidas tomadas pelo juiz, no decorrer do processo, são interlocutiones, pelo que como interlocutio 7 ordena-se a citação, declara-se inadmissível a apelação, dispõe-se sobre provas etc. No processo germânico, não há semelhante distinção, pois com a queda do princípio da livre convicção do juiz, passou a haver uma sentença central sobre provas, que recebe o nome de sentença, mas que, no fundo, constitui a verdadeira decisão da causa, visto que a vitória ou a derrota da parte, expressa na última decisão do juiz, mas não é do que a consequência automática da decisão deste, enunciada ou declarada preventivamente. A sentença é, na realidade, a decisão que provê sobre a prova, constituindo uma verdadeira decisão potencial da causa. O processo comum medieval afasta-se do processo romano, neste ponto por influência do processo germânico, sendo a sentença uma definição do juiz, que põe fim à lide. Assim, a sentença definitiva é a que define as questões principais, sentenças interlocutórias, as que decidem as questões incidentes. As sentenças interlocutórias substituem as interlocutiones, e passam a ser apeláveis, passando também em julgado. Quarta, quanto à função da prova, destina-se ela, no processo romano, a proporcionar ao juiz o conhecimento dos fatos alegados, formando a sua livre convicção, o qual profere a decisão pela livre observação dos fatos. O juiz forma livremente a sua convicção, segundo a prova dos autos. A prova dirige-se ao juiz e representa um encargo que compete ao autor. Ao juiz romano repugnava julgar segundo critérios formais, preestabelecidos ou convencionais, preferindo fazê-lo pela observação dos fatos. No processo germânico, a prova é dirigida mais ao adversário do que ao juiz e se apresenta como uma vantagem que compete a quem é atacado, isto é, o réu, sendo os meios de provas os duelos e as ordalhas ou juízos de Deus. No processo comum medieval, a prova é regulada por um complexo de normas formais, chamado sistema da prova legal, que disciplina minuciosamente os meios de provas admissíveis e o modo de serem produzidas, bem assim a influência que devam ter no convencimento do juiz. A admissibilidade do testemunho dependia do sexo, da fama, da fortuna, do número, não podendo o testemunho de umas tantas pessoas do povo prevalecer sobre o testemunho de um nobre. V. Quanto à coisa julgada no processo romano, é a expressão de exigência de certeza e segurança no gozo dos bens da vida, ou seja, a resinho de um deducta. 8. Depois de judicata. Não pensavam os romanos em atribuir ao que o juiz afirma, só porque o afirma o juiz, uma presunção da verdade. No processo germânico, a coisa julgada simplesmente não existia. E no processo comum medieval, a coisa julgada não mais se compreende como a simples
expressão de exigência prática de certeza e segurança no gozo dos bens da vida, mas como uma presunção de verdade, daquilo que o juiz como tal declara, vulgarizando-se a máxima, a coisa julgada faz do branco, preto, do quadrado, redondo. 9. Qualquer sentença é recorrível e passa em julgado, inclusive as sentenças interlocutórias. 6. Quanto à forma do processo, o processo romano era oral, pois só o processo oral permite ao juiz formar sua convicção com base na observação pessoal e direta do material da causa. O processo oral tem o sentido de que o juiz que deve proferir a decisão é aquele que recolhe os elementos de convicção, interroga as partes e testemunhas, e mediação. A fim de que isto se torne possível, o juiz deve ser o mesmo do princípio ao fim da causa, identidade do juiz. As atividades processuais concentram-se em breve período de tempo, desdobrando-se sem interrupção, resolvendo-se os incidentes em ato contínuo, concentração. No contato entre as partes, e o juiz serve de meio de comunicação a viva voz, oralidade, e todos os atos processuais se efetivam com a colaboração das partes. Publicidade. O processo romano foi eminentemente oral, embora nele houvesse também escritos. O processo germânico também é oral, explicada, contudo, a oralidade não por causas íntimas, como o romano, mas por causas exteriores, em razão da ignorância da escrita, por serem analfabetos. O processo comum medieval, ao contrário do processo romano, é inteiramente escrito, regulado por princípios opostos aos da imediação, concentração, identidade do juiz e publicidade. O procedimento desenvolve-se em várias fases, e juízes diferentes podem funcionar numa ou noutra fase. O processo é excessivamente lento e demorado. As partes não comparecem, mas depositam em juízo seus escritos, e os depoimentos são colhidos por escrito numa ata, registrando-se não apenas as respostas das partes ou das testemunhas, mas também as suas perguntas. Em síntese, são essas as principais características dos 3 tipos de processo: romano, germânico e comum medieval. Evolução da doutrina processual. Durante muitos séculos, o processo foi praticado sem que houvesse preocupação com a elaboração científica dos seus institutos, tendo só recentemente sido empreendida a construção do direito processual como sistema de princípios. 10. A evolução da doutrina processual. 11. Pode ser delineada em 5 etapas, a saber: 1. Primitivismo. 2. Judicialismo. 3. Praxismo. 4. Procedimentalismo. E 5. Processualismo científico. 12.1. O primitivismo se refere ao período primitivo, que se perde nas dobras do tempo, alcançando pelo outro extremo o século XI da era cristã, em que não havia, propriamente, autênticas exposições processuais, mas obras de diferente data, nacionalidade e natureza, onde se encontram dados e ideias acerca da justiça e do seu funcionamento. 2. O judicialismo assim se denominou por ser o judicium, processo, um termo tão enraizado na linguagem processual que o seu conceito se destaca, com seus sujeitos e suas fases, nos trabalhos da época. 13. A escola judicialista nasceu em Bolonha, na Itália, com a criação da primeira universidade no ano de 1088, tendo Bolonha representado para o direito processual, o que Roma representou para o direito civil, não que antes não se conhecesse o processo e suas instituições, mas porque não se contava, até então, com exposições especialmente dedicadas ao seu estudo. Os jurisconsultos da escola bolonhesa produzem, principalmente entre os séculos XII e XIII, obras de grande envergadura para a época, destacando, na maioria das vezes, o conceito de iudicium como a Ordo Judiciarius, 14 de Tancredo, e o Speculum Judiciale, 15 de Guilherme Duranty. Os judicialistas 16 trabalharam, sobretudo, sobre o direito comum, de fundo romano canônico, e também medieval italiano e ítalo-canônico. Esse direito comum, do qual provém o sistema continental europeu, propagou-se, e dentro dele o regime dos juízos, mediante a acolhida que teve nas principais nações da Europa, entre os séculos XIII a XV, fenômeno que ficou conhecido como recepção. Pelo menos 3 fatores, científico, religioso e político, explicam o êxito que teve a recepção em toda a Europa. Por um lado, os estudantes europeus, atraídos pelo prestígio das universidades italianas, acorriam às suas aulas, e ao regressarem a seus países,
foram substituindo de maneira paulatina e incessante, nas suas atuações como juízes e advogados, o direito nacional local pelo direito comum. Por outro lado, os tribunais eclesiásticos aplicavam o direito comum, nos casos por eles julgados. Por fim, os monarcas viram na ressurreição do direito romano o instrumento ideal para afirmar seu poder sobre os particularismos locais. 3. O praxismo se revela no início do século XVI e vai até o começo do século XIX, sendo um dos mais longos períodos nessa evolução. A invenção da imprensa, ao facilitar a difusão do pensamento, multiplica de tal forma a aparição de livros, que a evolução da doutrina processual se faz de forma diversa nos diversos países europeus. A palavra praxismo é derivada de praxis, que significa aquilo que se pratica habitualmente. Rotina, uso, prática contrapondo-se à teoria, que significa ação de contemplar, de examinar. Enquanto a teoria expressa uma reflexão, a praxe, ao contrário, se revela dinâmica. Esse período denominou-se praxismo porque o direito processual foi considerado pelos jurisconsultos, advogados e práticos como um conjunto de recomendações práticas sobre o modo de se proceder em juízo, mais preocupados com a forma de se realizar o processo do que com os estudos teóricos do processo. Os trabalhos dessa época eram impregnados de nítida preocupação forense, considerando apenas questões de ordem prática. 17 Sendo grande a preocupação dos praxistas em dar fórmulas ou receitas para levar adiante os procedimentos. As denominações das obras surgidas nesse período refletem bem as suas características: espelho das ações, regimento de juízes, prática nova imperialis rerum criminalium 18 elementos de prática forense etc. 4. O procedimentalismo é um produto fundamentalmente francês e coincide com a Revolução Francesa, tendo a organização judiciária, a competência e, sobretudo, o procedimento esgotado o conteúdo das obras desta época. Se bem que o seu método expositivo supere em muito dos práticos, não conseguem os procedimentalistas situar-se no nível de outros ramos jurídicos. O método utilizado pelos procedimentalistas era meramente descritivo de fenômenos processuais, faltando colocações teóricas acerca de noções essenciais do direito processual, começando pela própria noção de procedimento, que constituía uma das grandes preocupações desta escola. Os livros desse período chamavam-se Procedimentos ou Direito Processual, mas encontram-se ainda a meio caminho entre o praxismo e a fase científica do direito processual, da etapa subsequente. 19 A causa política do procedimentalismo foi, sem dúvida, a Revolução Francesa, e a sua causa jurídica, a codificação napoleônica. 20 que, ao separar a legislação processual civil, 1806, da legislação processual penal, 1808, e ambas, dos respectivos corpos legais substantivos, 21 marca 1. Roteiro que é logo seguido por outras nações, fazendo brotar cátedras e livros independentes consagrados ao seu estudo. 22 Em 1856, brota a famosa polêmica entre Bernard de Vinchade e Theodore Mutter sobre o conceito de ação. 12 anos antes da aparição da obra de Bulo, 1868. Obra esta que marca o nascimento do direito processual como ciência. O procedimentalismo constituiu um importante passo na evolução do direito processual, pois o processo deixou de ser realizado de acordo com a praxe e passou a ter na lei a sua regulamentação, além de ter feito com que o praxismo perdesse a sua influência na Europa. Esse período alcança a segunda metade do século XIX, quando a doutrina procede a uma verdadeira revisão científica do direito processual e se inaugura o processualismo científico. Revisão científica do direito processual. O processualismo científico tem início no ano de 1868, quando Bulo publica, em Giessen, Alemanha, uma obra intitulada Teoria das Exceções Processuais, dos Pressupostos Processuais, 23, assentando o marco da elaboração do direito processual como um sistema de princípios. 24 Fala-se, então, em processualismo científico, porque não se trata mais de conhecer o processo segundo a praxe, nem de abordá-lo pela forma como a lei regula o processo, mas de tomar como ponto de partida o estudo do próprio processo, segundo a sua natureza jurídica, e assim, todos os institutos básicos do direito processual. Começa Bulo por assinalar que a ciência processual civil tinha um longo caminho a percorrer,
para alcançar o progresso a que se havia chegado nos demais campos do direito, pois jaziam na penumbra as mais importantes e básicas ideias processuais, obscurecidas por uma construção conceitual inadequada e uma errônea terminologia, ambas heranças do direito medieval e conservadas com a maior fidelidade e constância. Concebe bulo o processo como uma relação jurídica, demonstrando ser ele uma relação de direitos e obrigações entre as partes e o juiz, ou seja, uma relação jurídica processual quando destacou a noção de processo da noção de procedimento. O processo é uma relação jurídica pública que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. Essa relação jurídica não se identifica com as relações jurídicas privadas, que constituem a matéria do debate judicial, porque estas se apresentam totalmente concluídas, enquanto aquela se encontra apenas no embrião. Em vez de considerar o processo como sendo uma relação jurídica de direito público, que se desenvolve de modo progressivo entre o juiz e as partes, a ciência processual tem destacado sempre e unicamente aquele aspecto da noção de processo que salta à vista da maioria, a sua marcha ou avanço gradual, o procedimento. Anota Alcalá Zamora Y. Castilho que, quer se aceite, quer se rechace a doutrina de Bulo, não se pode discutir que o seu livro teve dois triunfos decisivos. Primeiro, buscado uma explicação publicista para a natureza jurídica do processo, 25 mercê da qual ficaram definitivamente superadas as interpretações privatistas que imaginaram o processo como um contrato ou quase contrato judicial. Segundo, provocado um movimento científico-processual de envergadura, magnitude e brilhantismo inigualáveis, que deu origem a uma completa renovação do direito processual no mundo. As modificações que, a partir de 1868, se operaram na situação precedente, e que merecem qualificar-se de processualismo científico, são assim assinaladas por Alcalá Zamora Y. Castilho. A independência do direito processual frente ao direito material, iniciada pelos judicialistas da Escola de Bolonha, e acentuada quando a codificação napoleônica difunde o modelo de sua legislação em separado, é levada às suas últimas consequências. B. Os conceitos e questões primordiais do direito processual, como a ação, a jurisdição e o processo, a atuação das partes, etc., são examinados de acordo com critérios de rigoroso direito processual. C. O material usado pelos procedimentalistas é superado, e a exegese é substituída pelo sistema. D. O estudo da matéria processual empreende-se, então, com enfoque e técnica distintos, enquanto os procedimentalistas fazem filosofia, de maior ou menor valor, e tratam mais da justiça e da função judicial do que do processo, ou cuidam de descrever as instituições processuais. Os processualistas fazem teoria do direito processual, inclusive acerca do procedimento, e rompem as amarras com a prática forense. Enquanto o procedimentalista se detém na anatomia do fenômeno processual, o processualista penetra na sua fisiologia. Nessa época, surge na Alemanha a exponencial figura de Adolf Vage, 26, o qual, influenciado em alguns aspectos por Wechsel e noutros por Bulo, com uma formidável preparação romanista e histórica, é o fundador da escola alemã de processo. Em 1885, Adolf Vage publica sua obra, Manual de Direito Processual Civil, que, infelizmente, ficou inacabada, mas que, dentre outros méritos, pôs em relevo a autonomia do direito de ação, provocando uma polêmica que até hoje não se pode dizer completamente encerrada. Para o citado jurista, a pretensão de tutela jurídica, rectius direito de ação, não é função do direito subjetivo, pois não está condicionada por este. O interesse e a pretensão de tutela jurídica não existem unicamente onde existe direito. A chamada ação declaratória negativa não tem por finalidade proteger ou conservar um direito subjetivo, senão manter a integridade da posição jurídica do demandante. A ação não existe apenas onde existe o direito subjetivo material, pois o autor pode se valer da ação para pedir ao juiz que declare a inexistência de uma relação jurídica, como, por exemplo, a de casamento, para que ele declare por sentença o seu estado civil de solteiro. Desta forma, demonstrou Vaz a autonomia da ação, frente ao direito subjetivo material, o que constituiu o golpe de morte nas teorias civilistas da ação. Mais tarde, em 1888,
Vaz trouxe à luz uma monografia intitulada Ação Declaratória, 27, reafirmando com novos argumentos a autonomia do direito de ação em relação ao direito subjetivo material. 28, enquanto Bulo demonstrou a natureza jurídica do processo como uma relação jurídica autônoma e distinta da relação jurídica privada, que se faz valer em juízo, e além disso, relação jurídica pública, com o que desvinculou o processo das concepções privatistas que o envolviam. Vaz convocou a doutrina para uma reflexão sobre a natureza jurídica da ação, concebendo-a como um direito subjetivo processual, também de natureza pública, que não pressupõe necessariamente o direito subjetivo material. Em 1877, o alemão de Genkob publicara em Leipzig uma obra intitulada Ingresso Forçado em Juízo e Norma Judicial, e, em 1880, o húngaro Ploss publicou um livro intitulado Contribuições à Teoria do Direito de Queixa, 29, de grande importância na posterior evolução do conceito da ação. Mas essas obras, apesar de publicadas anteriormente a 1885, não lograram, na época, a acolhida que tiveram os ensinamentos de Vaz. Dentre os discípulos de Bulo e Vaz, sobressaíram-se Kohler, autor de uma monografia sobre o processo como relação jurídica, 30, Friedrich Stein com o seu famoso O Conhecimento Privado do Juiz, dedicado à doutrina da prova, com Red Helwig, com um tratado e um sistema, 31. Kiss, com o estudo sobre a sentença, e Pagens Teixeira, com o ensaio sobre a coisa julgada material. Especial destaque merece Goldschmidt, autor da Teoria do Processo como Situação Jurídica, onde contesta a natureza jurídica do processo na versão de Bulo, dizendo ser o processo um conjunto de situações jurídicas, além de esclarecer situações processuais que vieram a enriquecer a ciência do processo, como a elucidação do ônus probatório correspondente à situação de encargo. Em 1903, Sciovenda profere na Universidade de Bolonha, na Itália, uma conferência sob o título A Ação no Sistema dos Direitos, 32, que foi o ponto de partida da nova sistematização do direito processual entre os povos de língua latina. Nessa oportunidade, Sciovenda enquadrou a ação na categoria dos chamados direitos potestativos ou direitos do poder jurídico. Esta categoria de direitos resulta de numerosíssimas faculdades reunidas em todos os campos do direito privado e público, como o direito de impugnar atos jurídicos diversos, de impugnar contratos, de fazer testamentos, de reconhecer filhos, de revogar um mandato ou uma doação, e muitos outros. Em todos esses casos, encontramo-nos frente a um poder do titular do direito, de produzir, com a sua manifestação de vontade, um efeito jurídico do seu interesse, ou a cessação de um estado jurídico desvantajoso, e isto frente a uma ou mais pessoas que não são obrigadas a nenhuma prestação para com ele, estando tão somente sujeitas ao efeito jurídico produzido, e do qual não podem subtrair-se. Autonomia e publicização do direito processual. O direito processual é hoje uma disciplina autônoma da ciência do direito, fruto da grande evolução, porque passou na segunda metade do século XIX. O processo, instituto fundamental do direito processual, que, até a obra de Bulo, era explicado sob vestes privatistas como sendo um contrato judicial, ou um quase-contrato judicial, passa a ser explicado na sua feição publicista, desvinculado das relações de direito privado, que por seu intermédio são resolvidas, operando-se assim a autonomia do processo. A ação, antes explicada pela teoria civilista como o direito de perseguir em juízo o que nos é devido, 33, como um elemento do próprio direito material, ou direito que nasce da violação de outro direito, adquire sua autonomia com a obra de Vaz, desvinculando-se do direito subjetivo material que através dela se faz valer em juízo, passando a ser considerada como um direito subjetivo processual, de caráter público, de invocar a jurisdição do Estado juiz. A jurisdição sempre foi considerada como uma função estatal de declarar e realizar o direito. Função pública, portanto, a cargo do Estado juiz. O direito processual ainda hoje convive com o direito material, porque o processo tem natureza instrumental, objetivando a atuação da vontade da lei em relação a uma pretensão, tutelando por tabela os direitos subjetivos. Antes das grandes conquistas da ciência processual, o direito processual civil era tido como um mero compartimento do direito privado.
sendo o processo e a dinâmica processual disciplinados por princípios do direito civil. A revisão conceitual do processo e da ação, na segunda metade do século XIX, criou uma dogmática processual, então inexistente, e, em consequência, pôs em evidência a autonomia do direito processual como ciência, revisão esta que, iniciada no processo civil, transplantou-se depois para o processo penal. O direito processual se firmou como ciência autônoma no campo da dogmática jurídica por ter objeto e princípios próprios que não se confundem com o objeto e princípios das demais ciências do direito, o processo como instrumento da jurisdição, a ação como direito de provocar a jurisdição e a própria jurisdição, enquanto atividade pública de atuar a lei, tem a sua regulamentação disciplinada pelo direito processual. Para Frederico Marques, o direito processual se publicizou a partir do momento em que se verificou que o processo não tinha por escopo a tutela de direitos subjetivos, mas a atuação do direito objetivo. Afinal, solucionar o conflito de interesses em resguardo da paz social, dando razão a quem a tem, é interesse do próprio Estado, que ele provê com a instituição dos juízos, através do exercício da atividade jurisdicional, toda ela regulada pelo direito processual, e qualquer que seja a bifurcação que apresente, civil ou penal. Compreende-se no campo do direito público. Unitarismo e dualismo na ciência do processo, evolução e significação da parêmia 34. Sobre a dogmática processual, tendente a esclarecer se existe apenas uma ciência do direito processual, ou duas ciências jurídicas distintas, compostas pelo direito processual civil e pelo direito processual penal, diverge a doutrina, havendo pelo menos duas correntes, a, uma sustentando a unidade do direito processual, b, outra sustentando a dualidade do direito processual. A corrente que sustenta a unidade do direito processual se denomina teoria unitária, e a que sustenta a dualidade do direito processual se denomina teoria dualista. Os unitaristas afirmam que o direito processual civil e o direito processual penal são dois ramos distintos de uma mesma ciência, que é a ciência do direito processual, não existindo distinção substancial entre ambos, sendo seus adeptos, hoje, a grande maioria, capitaneados, na Itália, por Carnelutti e Leone. Carnelutti afirma ser o direito processual substancialmente uno, e que o processo civil se distingue do processo penal, não porque tenham raízes distintas, mas por serem dois grandes ramos em que se bifurca, a uma boa altura, um tronco único. Leone observa, por sua vez, que as pilastras do ordenamento processual são comuns aos dois tipos de processo, tendo ambos a mesma finalidade, que é a atuação do poder jurisdicional. Em ambos, a intervenção desse poder é condicionada ao exercício da ação, e ambos se iniciam, se desenvolvem e se concluem com a participação de três sujeitos: autor, réu e juiz. Em síntese, são os seguintes os argumentos da corrente unitarista. 1. O conceito de processo, como instrumento de composição dos litígios, é uno, pouco importando que a lide a ser composta seja de natureza penal ou extrapenal, sendo o processo, no plano da doutrina, um só, ainda que o conflito se produza nos distintos âmbitos do direito. Além disso, o processo é sempre uma relação jurídica entre três pessoas, autor, juiz e réu, e que não é descaracterizada pela diversidade de procedimentos, pois essa diversidade existe até mesmo no processo civil. 35. A ideia de processo, acrescenta Coulthuri, é necessariamente teleológica, pois só se explica por seu fim. 36.2. O conceito de ação, tanto no processo civil quanto no processo penal, também é um só, sendo a ação um direito subjetivo público contra o Estado. 37. Para haver dele a prestação jurisdicional. Não há, em verdade, uma ação penal diferente da ação civil, pois a natureza da pretensão é que dá. Quanto ao conteúdo, um colorido diferente à ação penal e à ação civil. Todas as ações de todos os ramos do direito processual têm o mesmo caráter público, dado que se dirigem contra o Estado juiz para que ele atue a jurisdição na solução da lide. 3. O conceito de jurisdição também é uno. 38. E nem os próprios dualistas negaram essa circunstância, reputando exato o princípio da unidade da jurisdição, pois ela é sempre função pública e soberana do Estado, exercida pelo Poder Judiciário, e pouco importando que o conflito a ser resolvido seja de natureza penal ou extrapenal. Quando se fala numa jurisdição civil, contraposta a uma jurisdição penal,
essa distinção não infirma o unitarismo, dado que se assenta num simples critério de divisão de trabalho, sendo alguns órgãos jurisdicionais incumbidos de resolver litígios de natureza civil, enquanto outros se encarregam de solucionar os de natureza penal, sendo que, às vezes, resolvem ambos. 39. 4. Muitos outros institutos do direito processual são comuns tanto ao processo civil quanto ao processo penal, como VI, as citações, as notificações, as intimações, as exceções, questões processuais, a prova, 40, a sentença, o recurso, a coisa julgada, etc. Os dualistas sustentam, por seu turno, que o direito processual civil e o direito processual penal são substancialmente distintos, constituindo, pois, duas ciências jurídicas distintas, tendo à frente expoentes do porte de Florian e Manzini. Em prol do seu entendimento, se valem os dualistas 41 dos seguintes argumentos. 42.1. O objeto do processo penal é uma relação de direito público, porque nele se desenvolve outra relação de direito penal. Em troca, no processo civil, o objeto é quase sempre uma relação de direito privado. 43.2. O processo penal é normalmente indispensável para a aplicação da lei penal, enquanto o processo civil nem sempre é necessário para atuar as relações de direito privado. 44.3. O poder dispositivo das partes é muito restringido no processo penal, e grande o poder do juiz. Inversamente, no processo civil, é grande o poder dispositivo das partes e mínimo o poder do juiz. Dada a diversidade de objeto. 45.4. No processo civil, litigam duas verdadeiras e próprias partes, por um interesse privado subjetivo e com largos poderes de disposição, tanto do conteúdo substancial como do conteúdo formal do processo. No processo penal, o conceito de parte é impróprio, pois o interesse que determina o procedimento é sempre público e objetivo, e a pretensão punitiva, que constitui o conteúdo substancial do processo, é, de regra, indisponível pelos sujeitos do processo. 5. Ninguém no processo civil está obrigado a iniciar ou a exercer a ação civil, salvo em casos excepcionais, em que a iniciativa caiba ao Ministério Público, e, em se tratando de ação penal, existe obrigação funcional do Ministério Público. 46.6. No processo penal, vigora o princípio da verdade real, e no processo civil, o princípio da verdade ficta. 47. Elaboração de uma teoria geral do processo. A vitória dos argumentos da corrente unitarista conduziu os cultores do direito processual a proclamar a necessidade da criação de uma teoria geral do processo, tendo Carnelutti se manifestado defensor dessa unidade, proclamando ser o direito processual substancialmente uno. Também Piero Calamandrei relata que na Universidade de Florença, na Itália, o ensino do direito processual compreendia um curso de instituições do direito processual, ao lado de um curso de direito processual civil e de procedimento penal, plano semelhante ao da Universidade Católica de Milão. Quando se fala na elaboração de uma teoria geral do processo, não se pretende afirmar a absoluta identidade entre o processo civil e o processo penal, mas que as pilastras do ordenamento processual são comuns aos dois tipos de processo, como os conceitos de jurisdição, ação e processo, e muitos outros institutos também o são, tanto no processo civil quanto no processo penal. Como a citação, a intimação, a sentença, a coisa julgada, etc. A absoluta identidade entre os dois tipos de processo nem poderia haver, porque o processo civil é informado por princípios que não informam o processo penal, e vice-versa. Mas esta circunstância não obsta à elaboração de uma teoria geral do processo. Por serem os conceitos de jurisdição, ação e processo comuns tanto ao processo civil quanto ao penal, o jurista Ramiro Podetti os chamou, com extraordinária precisão, de trilogia estrutural do direito processual, já que constituem o arcabouço do direito processual como um todo, sem distinção de ramo. A disciplina de teoria geral do processo já é uma realidade na maioria das escolas de direito, onde são ministrados ensinamentos a respeito dos conceitos básicos do direito processual, da organização judiciária, da jurisdição, da ação, do processo, dos procedimentos, dos atos processuais, das nulidades, da sentença, dos recursos, da coisa julgada, da execução, etc. Essa iniciativa trata o ensino do direito processual de forma unitária e integrada, relativamente
aos aspectos dogmáticos de institutos comuns a todo o direito processual, civil, penal e trabalhista, evitando que o aluno seja colhido com ensinamentos díspares sobre um mesmo instituto, além de agilizar o aprendizado, com o professor ensinando conceitos, dispensando os outros de ensinar a mesma coisa. Teoria geral do processo e métodos de elaboração. A teoria geral do processo é o conjunto de conceitos sistematizados que retratam os princípios fundamentais do direito processual, nos seus distintos ramos, enquanto o ramo do direito público que contém o repositório de princípios e normas que disciplinam os diversos tipos de processo e seus respectivos procedimentos. Existem dois métodos conhecidos para se explicar os elementos necessários para se construir a teoria geral do processo: o realista ou empírico e o racionalista ou silogístico. Para o método realista ou empírico, deve-se partir do caso concreto e da observação dos distintos ramos do direito processual para se elaborar os princípios gerais que norteiam todos eles, o que se obtém por meio da indução enquanto inferência conjectural que conclui da regularidade de certos fatos, a existência de outros ligados aos primeiros na experiência anterior. Segundo este método, o estudo dos diversos ramos do direito processual deve, por meio da analogia, identificar as semelhanças entre eles, para determinar os princípios fundamentais norteadores do processo como método de resolução das litígios ou conflitos. Para o método racionalista ou silogístico, os conceitos processuais devem ser formados no plano abstrato, no campo das ideias, para serem posteriormente aplicados aos diferentes ramos do direito processual, ou seja, por meio da dedução, enquanto análise lógica para a construção de argumentos, utilizando premissas para se chegar a uma conclusão, tornando explícito um conhecimento já existente nas premissas. Tendência unificadora do direito processual e suas manifestações doutrinárias e legislativas. A tendência que se manifesta entre os cultores da ciência processual é pela unificação doutrinária do direito processual, com estudos dedicados a institutos comuns, tanto ao processo civil quanto ao processo penal, realçando que não existem duas ciências distintas, mas uma única ciência denominada direito processual. Não se pretende com isso afirmar a absoluta identidade entre o processo civil e o processo penal, ou que o processo penal seja absorvido pelo processo civil, e muito menos a necessidade de uma unificação legislativa, com a elaboração de códigos unificados, embora também já se venha manifestando nesse campo uma tendência unificadora, mesmo porque no passado, antes da unificação do Código de Processo Civil de 1939, em nível nacional, o direito processual era plural, com cada Estado membro legislando sobre o direito processual, e nessa época, os estados da Bahia, de Santa Catarina e do antigo Distrito Federal 48 tinham apenas um código regulando os processos civil e penal. 49. Trilogia estrutural do direito processual: jurisdição, ação e processo. Apenas na segunda metade do século XIX o direito processual adquiriu status de ciência autônoma, o que se tornou possível quando a doutrina pôde identificar os temas que constituem o objeto desse ramo da ciência do direito e os princípios que o informam. A jurisdição sempre foi considerada uma função estatal, e embora exercida a um tempo pelo rei, depois por delegados ou funcionários seus, como sucedeu em Roma, ou pelo povo, como acontecia entre os germânicos, que deliberavam em assembleias populares. Jeans 50. A verdade é que o rei, seus delegados ou funcionários, e bem assim o povo, personificavam ou representavam o poder soberano em que se compreendia a jurisdição. O caráter público da função estatal, de declarar e aplicar o direito, sempre esteve presente no conceito de jurisdição como função pública do Estado, exercida pelo Poder Judiciário. 51. De atuar o direito objetivo em relação a uma concreta pretensão. O direito de ação experimentou enorme evolução, até que se completasse a sua transposição do campo do direito privado para o do direito público. A ação foi, durante longo tempo, considerada, sob vestes privatistas, à luz de preceitos de ordem privada, como sendo um elemento integrante do próprio direito subjetivo material, ou do próprio direito subjetivo em atitude de defesa, ou a reagir contra a ameaça de sua violação. 52. Após os estudos de Winscheid e Mutter sobre Actil, e, sobretudo, os de Vaz na Alemanha,
mais tarde desenvolvidos por Chiovenda, na Itália. Considerando a ação um direito potestativo, a doutrina passou a conceber a ação como um direito autônomo e distinto do direito subjetivo material que visa tutelar, e de natureza pública, por ser um direito contra o Estado, devedor da prestação jurisdicional. 53 Anteriormente à obra de Vaz, em torno da ação, Bulo dera destaque à autonomia do processo, desvinculando-o dos princípios de direito privado que o envolviam, concebendo-o como relação jurídica pública, distinta da relação de direito privado, porque num dos polos dessa relação está o Estado como poder soberano, em posição de superioridade ocupada pelas partes no conflito submetido à apreciação judicial. Antes desta conquista, o processo era também explicado à luz de concepções privatistas, ora como sendo um contrato judicial, ora um quase-contrato judicial, tendo Bulo operado a sua transposição do campo do direito privado para o do direito público, enquanto instrumento de atuação do Estado-juiz. Estes três conceitos, jurisdição, ação e processo, mantêm entre si a mais estreita ligação, e estão de tal forma interrelacionados, que um não pode ser concebido sem a existência do outro. Assim, sem a jurisdição, não haveria que se falar em direito de ação, pois não se teria um juiz a quem se dirigir, e muito menos um processo, que é o instrumento formal da jurisdição. Sem o direito de ação, a jurisdição não passaria de uma função inerte, e não seria necessário o processo. Sem o processo, não haveria jurisdição, porque o processo é o instrumento da jurisdição, e não haveria também lugar para o direito de ação. Como se vê, a ação põe em movimento a jurisdição que se realiza através do processo, pois é no processo que a ação se encontra com a jurisdição. Na medida em que o autor exercita a ação, tem direito a uma resposta do juiz, 54 que lhe é dada pela jurisdição, que se vale de um instrumento técnico, que é o processo. Este íntimo relacionamento foi notado por Podetti, que a esse elenco chamou de trilogia estrutural do direito processual, por serem conceitos não apenas do processo civil, mas também do processo penal que lhes tem dedicado copiosa literatura processual. Anota Podetti que destes três conceitos, sob o prisma genético histórico, talvez tenha surgido primeiro a ação no seu exercício material, depois o processo, e, por último, a jurisdição. Mas sob o aspecto lógico-doutrinário, primeiro vem a jurisdição como órgão-função, depois a ação como nexo entre o órgão e os sujeitos do processo, e por último, o processo que se faz possível e se desenvolve graças à conjugação harmônica da jurisdição com a ação. 55 Estes três temas constituem a base ou estrutura de todo o direito processual, em que a teoria da jurisdição ilumina as teorias da ação e do processo, ao mesmo tempo em que é por elas iluminada. A teoria da ação ilumina as teorias da jurisdição e do processo, ao mesmo tempo em que é por elas iluminada. E, finalmente, a teoria do processo ilumina as teorias da jurisdição e da ação, ao mesmo tempo em que é por elas iluminada. 56. Macrosistema, microsistema, sistema periférico e integração do sistema processual. O direito processual compõe-se de um macrosistema processual, civil, penal, trabalhista, etc., mantendo estreita relação com o microsistema processual, juizados especiais cíveis e criminais, e com o sistema periférico, mandado de segurança, ação civil pública, ação popular, habeas corpus, habeas data, etc., que deve se amoldar àquele no que couber, sob pena de incidir em inconstitucionalidade. Sem um estudo da teoria geral do processo, é impossível entender o mecanismo de funcionamento do sistema processual como um todo, notadamente o indispensável entrosamento entre o macrosistema, os microsistemas e os sistemas periféricos processuais. Por falta desse conhecimento, a Justiça do Trabalho, em vez de aplicar, na esfera da tutela provisória trabalhista, recurso consagrado pelo macrosistema processual civil. Código de Processo Civil, que é o agravo de instrumento, CPC, artigo 1015, e aplica meio de impugnação disciplinado pelo sistema periférico do mandado de segurança, Lei nº 12.01609, incidindo em equívoco análogo os juizados especiais cíveis estaduais, que, em vez de permitir a impugnação da tutela provisória com recurso previsto no microsistema dos juizados especiais cíveis federais,
que é o recurso de decisão interlocutória rectius, agravo de instrumento, adotam para esse fim o mandado de segurança, integrante de sistema periférico. A integração do sistema processual como um todo deveria funcionar assim. E, os sistemas que compõem o macrosistema se integram reciprocamente, o civil com o penal e o penal com o civil, e em sequência com os do microsistema, civil e penal, reciprocamente, e por fim, com os do sistema periférico, mandado de segurança, habeas corpus, os sistemas que compõem o microsistema, por seu turno, se integram, o civil com o penal e vice-versa, e em sequência, com os do respectivo macrosistema civil e penal, também mutuamente, e por último com os do sistema periférico, dentre os quais o do mandado de segurança, os sistemas que compõem o sistema periférico, mandado de segurança, habeas corpus, etc., por sua vez, devem ser integrados pelos do macrosistema correspondente, civil e penal, e se necessário por aqueles do respectivo microsistema, dos juizados especiais estaduais e federais. Enquanto assim não se entender, o mandado de segurança continuará sendo usado como sucedâneo recursal, na eventualidade de a lei não prever recurso específico para impugnar determinada decisão, a exemplo do que acontece na Justiça do Trabalho e nos juizados especiais estaduais, em que a decisão interlocutória de mérito, tutela provisória de urgência, vem sendo, equivocadamente, impugnada por essa forma. Bibliografia: Arruda Alvim Neto, José